Olá, boa tarde. Meu nome é Valéria Eduardo Campos. Sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Unimontes no Polo da cidade de Confins. E vou apresentar agora o meu relatório de estágio, que foi feito em duas instituições. Semei Jardim Encantado com crianças da educação infantil de 4 e 5 anos. E antes passei pela creche municipal Emanuele Carvalho Gonçalves com crianças de 0 a 3 anos. Na, na escola Jardim Encantado, é, eu elaborei o projeto com o título O Arraiá Contagiante do Grilo Falante. O objetivo principal, né, com esse com esse projeto foi trabalhar as tradições da festa junina de uma forma lúdica, usando o personagem Grilo como guia protagonista, né, para tornar o aprendizado mais envolvente, divertido, significativo, unindo cultura, brincadeiras e o desenvolvimento infantil. Com isso, mostrando para elas que a festa junina são uma das maiores manifestações da cultura brasileira, cheia de símbolos, músicas, danças, história que fazem parte da nossa identidade. No entanto, ao observar as crianças, eu percebi que elas conheciam o significado dessa tradição, vendo a festa apenas como um momento de brincadeira. Por isso criei esse projeto. Usei o personagem Grilo Falante como mediador, né, protagonista, na verdade, para levar elas a descobrirem sobre a nossa cultura. E ensinar a cultura por meio da vivência faz com que as crianças valorizem mais o que aprendem, além de desenvolver a linguagem, coordenação motora, é, o convívio social e expressão artística. O meu projeto foi trabalhar as tradições juninas e valorizar a cultura brasileira, desenvolver as diversas habilidades por meio de atividades lúdicas como objetivo específico. É, eu é, eu queria que as crianças conhecessem a origem, né? A origem, os símbolos, os costumes das festas, que desenvolvessem vocabulário, movimentos e criatividade. E que elas aprendessem a trabalhar em equipe, respeitando os colegas e principalmente se envolvessem com o tema, através do personagem Grilo Falante, e servir de estímulo e guia durante todo o processo, né? Porque as crianças, elas se entrosaram bastante, elas participaram 100% de todas as atividades, das brincadeiras. Então, assim, com esse projeto, as crianças, elas se envolveram completamente dentro desse projeto, porque fizemos brincadeiras de saco, né, de pular, né, dentro do saco, né, eu cortei o fundo do saco para que elas pudessem ter a liberdade de, né, fazer essa brincadeira do saco sem tropeçar e cair, pescaria, é, então assim, as crianças participaram bastante com esse projeto. E as ações pedagógicas, né, que incluíram a contação de história, as brincadeiras, né, como eu já disse, né, que foi a pescaria, corrida de saco, danças, as cantigas, as confecções de enfeites, né, de bandeirinhas, chapéu, né, os trabalhos em grupos, porque, né, foi desenvolvido também um projeto, né, de fabricação do grilo com materiais descartáveis, usando pregador de roupa, caixinha de ovos, que mais? Aquelas pitulinhas, né, de refrigerante. Então foram confeccionados assim, vários tipos de grilo, né, com objetos descartáveis, né? E assim, e foi uma participação assim muito ativa, né, das crianças, porque elas acabaram sendo, né, como diz a protagonista
da própria história, por elas ter participado em todas as atividades ali, 100% contando histórias. Então elas mesmas começavam a contar um pro coleguinha que tinha visto o grilo, como que o grilo era, o que o grilo falava. Então elas mesmas começaram a desenvolver uma linguagem ali entre elas, criando, né, imaginando, né, uma historinha, contando para o outro. Então, assim, foi um entrosamento, assim, um envolvimento muito grande com esse projeto do Grilo. Então acaba que o Grilo foi assim um personagem muito ativo durante essa semana, durante esse projeto, né, de intervenção com as crianças. E, e, e o como que eu posso dizer? E com isso, eu pude perceber, né, a, a, ai, agora eu me confundi aqui um pouco, mas com isso eu pude perceber que a gente, dentro dessa prática, né, de ludicidade infantil, a gente pode trabalhar com as crianças vários temas, né, até da festa junina, né, que foi o tema, né, a cultura brasileira. Então a gente pode adaptar vários temas, é, vários temas, isso mesmo, para poder trabalhar com ludicidade, porque trabalhando com a ludicidade você consegue fazer com que as crianças tenham um envolvimento e uma participação muito ativa dentro ali do seu planejamento. As crianças gostam muito desse lado lúdico, até mesmo que até nós, como adultos, também gostamos, né? E trabalhar com a ludicidade torna muito mais prazeroso tanto o ensinamento, né? A gente poder passar para a criança ali o que a gente quer como um principal, assim, elas aprenderem um pouco, né, o que a gente quer transmitir para elas. Então, a gente usando essa parte da ludicidade, eu acho que a gente consegue alcançar muito mais, né, ali com que a criança, que ela consiga, né, aprender, entender um pouco sobre aquele tema oferecido para elas. E esse projeto, ele teve uma carga horária de 40 horas, distribuída em 8 horas, em 8 aulas, né? E cada aula com 4 horas. E o Grilo Falante, ele participou 12 horas dessas atividades, né? Entre apresentar o tema, ensinar músicas, organizar brincadeiras, ensaiar e ser o mestre de cerimônia no dia da festa. Né? Cada dia teve um foco diferente, né? Começamos com o conhecimento da festa, depois passamos para a criação de materiais, de atividades, de movimentos, de dança, preparação de ambiente e no fim a realização, né, do arraiá e o encerramento, né, com a festa. Eu espero, né, que as crianças conhecessem, na verdade eu espero não, né, eu esperava e creio, né, que isso aconteceu, né, que as crianças conhecessem e valorizassem as tradições, né, e desenvolvessem habilidades motoras, né, a comunicação, né, de uma forma assim mais prazerosa, né, com um sentimento de pertencimento, de cultural. E o resultado foi muito bom, né, foi mais até do que eu esperava, né, porque teve uma participação assim total de em tudo que foi feito e elaborado. E elas não só aprenderam, né, o significado dos símbolos, né, e das danças, como também explicavam umas para as outras, né, o que tinha descoberto, né, o que o personagem fez, né, toda a diferença na atenção e no envolvimento, e percebiam uma melhora grande na comunicação, né, no trabalho de equipe, né, e o respeito entre todos, né. Esse projeto me ensinou muito, porque, na verdade, eu percebi que é, é, ensinar para as crianças de uma forma lúdica é, não é só diversão, né? Mas é uma forma mais eficaz de, de fazer com que as crianças, né, aprendam realmente aquilo com que a gente quer que elas aprendam.
E também aprendi que com o personagem simples, né, igual o grilo, né, pode transformar a experiência, tornando o conteúdo mais próximo e, e passa a ser querido pelas crianças, né? E como estagiária, né, é, pude perceber também que eu tinha essa capacidade de planejar e observar cada aluno, né, e mediar a atividade, né, e que tem tanto valor educativo, né, como afetivo. Entendi também que as festas, né, podem ser um grande espaço de aprendizagem para, né, para as crianças, né, que tudo a gente pode transformar em brincadeira, né, usando ali a ludicidade e fazer com que as crianças aprendam, né, um pouco mais e tenham prazer em aprender, né. E para finalizar, né, eu posso dizer que o Arraiá Contagiante do Grilo Falante mostrou que é possível unir alegria, cultura, educação em um mesmo trabalho, né? E o projeto ficou, né, ficou marcado, né, pelo menos para mim, né, vai ficar marcado, né? E como experiência, né, me mostrou que quando a nossa cultura é rica e importante de ser compartilhada, né? E isso foi muito bom, gostei demais. E só tenho a agradecer, né, a instituição, né, aos meus orientadores, né, as crianças, né, que foram, assim, muito amorosas. E, e é isso, né? E com todo esse trabalho, né, eu adquiri um conhecimento muito grande e espero poder continuar aprendendo cada vez mais. E o meu projeto foi esse, né? Foi, né? Desculpa aí, acho que eu não consegui expressar muito bem algumas coisas, mas esse foi foi o meu projeto. Então eu agradeço e tenha uma ótima noite.